Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, domingo 9 de outubro, um domingo chuvoso, muita chuva por aqui. E eu estava aqui nas minhas análises, nas minhas pesquisas, e me deparei com a seguinte situação, pessoal. Dia 28 de outubro, há exatamente 2 semanas mais ou menos, um pouco mais do que 2 semanas e meia, né? São 19 dias, quase 3 semanas. Nós vamos relembrar um século da fundação, do nascimento do fascismo italiano. A data inaugural, o registro histórico da ascensão dos fascistas foi em 28 de outubro de 1922, com a Marcha sobre Roma, os camisas negras entoando, né, clamando pelo nome do Dulce, 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 com fanático entusiasmo, e empunhando aí o chapéu na ponta da baioneta. Eles promoveram aí a Marcha sobre Roma, que foi aí um aspecto da consolidação do poder de Benito Mussolini, o fascista, o líder fascista. Olha só, eu já fiz um vídeo sobre o fascismo. Você sabe, caro aluno, o que é fascismo? Você saberia definir o que é fascismo? Hoje está em voga, aí diante do cenário político brasileiro, mundial, se atribuir a determinados comportamentos, a determinados grupos, a determinados partidos, a determinados líderes políticos, estadistas e até pessoas, o epíteto de fascismo. Isso é fascismo. Ele é fascista. Mas você sabe o que é o fascismo? Você saberia definir o que é o fascismo? Então vamos lá, vamos começar pela definição aí dos termos, definindo o que é fascismo. O que é fascismo, né? Onde ele surgiu, como ele surgiu, qual é o contexto histórico, do fascismo, como que ele se estruturou, como que o fascismo se estruturou. Então vamos lá. Fascismo, ele vem de as faces, os feixes, é uma palavra de origem italiana, os feixes de gravetos de lenha que ficariam amarrados, unidos por um cipó, por uma corda, pelo que quer que seja, e formariam uma unidade. Os feixes, os fascios. O que acontece então? Isso tudo é simbólico. Os feixes seriam o povo, seria a massa, seriam as pessoas, a população, e quem os amarraria seria o Estado. Isso rememora lá ao velho Império Romano. O Mussolini nada mais fez do que relembrar e recriar algo que já existia lá no Império Romano, a unidade do Império Romano, simbolizado pelos feixes, pelos fascios, né? Daí fascismo. Isso seria uma simbologia, tanto que se você analisar o símbolo fascista, você vai ver um amálgama de objetos unidos por laços. Quem seria esse laço? O Estado. Por quê? Dentro da cosmovisão, da ideologia, o fascismo não é bem uma ideologia, mais do que isso, ele se usa de algumas ideologias. Dentro desse contexto todo, nós vamos ter a seguinte situação. Um lema do fascismo é nada fora do Estado, ninguém contra o Estado, tudo pelo Estado. Isso aí é algo tipicamente fascista, Benito Mussolini. Nós vamos notar o seguinte, algumas características básicas do fascismo. Culto à personalidade do Benito Mussolini, que era o Dulce. O Dulce é uma palavra italiana que significa o guia do povo. O fascismo tem essa forte estatização, essa forte centralização na figura de um líder que vai exercer de forma totalitária, por isso que o fascismo é colocado dentro daquilo que nós historiadores chamamos de totalitarismo, ou seja, quando você tem
um Estado, né, um grupo que exerce o poder dentro desse Estado, que faz tudo, que pode tudo, que sabe tudo. Ele tem um poder totalitário, é totalmente contrário à democracia, onde o poder emana do povo. Então o que acontece? O que vai acontecer? O fascismo, que é essa totalização do Estado, ninguém fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado, ele se configurou dentro de alguns critérios. Primeiramente, antidemocráticos, ou seja, o povo não tem voz nem vez. Antiliberal, porque eles são fortemente estatizantes. Coletivista, olha, ele tem algumas semelhanças aí com o socialismo e com o nazismo. São regimes coletivistas, onde há uma supressão da ideia de indivíduo, onde o indivíduo é suplantado por uma ideia coletivista. Autoritário, de extrema autoridade, que não admite discordância e que usa, obviamente, a violência. É fortemente o aparato estatal no fascismo. No fascismo você vai ter a repressão dos movimentos sociais, das ONGs, dos sindicatos, das escolas, tudo é pensado a partir da ótica do Estado e daqueles que exercem o poder a partir do Estado. Isso é fascismo. Agora, como é que se configurou a ideia do fascismo, o fascismo propriamente dito? O fascismo, ele remonta, veja bem, olha só o recorte histórico que a gente vai fazer. Lá no iluminismo você tinha liberdade, igualdade, fraternidade. O fascismo, ele pega dessas três palavras, ele investe em certo sentido, ele faz uma recriação, aí uma reinterpretação da fraternidade no sentido de a união dos povos, as identidades nacionais, a língua nacional, a cultura nacional, o folclore nacional, a religião nacional. Ele tenta engessar, ele tenta absorver o todo da sociedade a partir desses critérios, a partir desses ícones, que é a ideia de laços nacionais. Por isso que o fascismo ele é uma ideologia ou um sistema de poder fortemente ligado ao nacionalismo, fortemente. Então qualquer um que apareça com um discurso nacionalista, a oposição logo vai o taxar de fascista. Embora nem todo nacionalista seja fascista, todo fascista obviamente será um nacionalista, nesse ponto de vista. Essa era uma das ideias, ele se funda, vamos dizer, o fascismo, ele faz uma releitura, uma interpretação, um estímulo a esses laços nacionais, a essa identidade nacional, as línguas nacionais. Mas o fascismo não surge necessariamente desta fonte ideológica, ele surge de outras fontes ideológicas. Por exemplo, o Benito Mussolini, que é o pai do fascismo, ele vai ser oriundo da onde? O Benito Mussolini. O Benito Mussolini era um socialista, redator de um jornal de esquerda chamado Avante, e no contexto da Primeira Guerra Mundial, quando há uma crise no pensamento socialista, por que a partir da Primeira Guerra o comunismo entra em crise? Por um fator muito simples, muito óbvio. Os comunistas, eles arquitetaram a seguinte ideia, que a guerra haveria um conflito na Europa, porém, quem encabeçaria esse conflito seria o proletariado, a união dos proletários, que se revoltariam contra as injustiças do capitalismo, contra a desigualdade, a injustiça, a opressão que os burgueses capitalistas faziam em cima dos trabalhadores. Esses trabalhadores oprimidos iriam se unir, iriam fazer a revolução e matar os seus patrões ou acabar com aquela situação de exploração de classes. A Primeira Guerra aconteceu tudo o contrário. Os proletários se uniram, pegaram em armas,
mas eles mataram outros proletários de outros países. Foi uma guerra de teor nacionalista, capitalista, imperialista e nacionalista. Então aquilo que se previa de que o proletariado pegaria em armas para matar os seus burgueses capitalistas do seu próprio país, opressores, os proletários se uniram aos capitalistas burgueses dos seus países e mataram outros revolucionários, outros proletários e burgueses de outros países. Saiu o contrário à teoria. Em vez do proletariado a fazer a revolução socialista, eles fizeram uma guerra nacionalista e imperialista. Isso gerou uma crise dentro do movimento comunista. Quem percebeu e soube tirar proveito disso? Um deles foi o Mussolini, muito bem, quando ele disse e percebeu que a massa, o proletariado, a hegemonia cultural era muito mais defendida no seu caráter nacionalista. As pessoas se uniam em nome da pátria, para defender a pátria, e não para defender a sua situação de classe. Isso foi percebido muito bem pelo Benito Mussolini. O que ele fez? Centralizou tudo isso. Ele centralizou. Ele emergiu dele ideais nacionalistas, a unificação italiana, a glória italiana, a prosperidade, a tradição e a história italiana, a língua italiana, o folclore italiano, as tradições italianas, a religião italiana, e uniu o povo através de uma ideologia nacionalista. Ele percebeu que o povo não se uniria tão facilmente em nome da sua classe social. Proletário, camponês pobre, lumpen proletariado, ou mesmo pequenos burgueses para fazer a revolução. Ele iria se unir para defender a sua pátria. Aí que está o fio aí da meada, vamos dizer, onde está a diretriz para você entender o fascismo. O fascismo nasce de uma crise no pensamento socialista, nas diretrizes socialistas, uma crise teórica dentro do comunismo, que vai fazer o quê? O Mussolini vai perceber que o proletariado não pegou em armas para matar os seus patrões, mas o proletariado de um país pegou em armas junto com os burgueses capitalistas do seu país para matar outros burgueses capitalistas e outros proletários de outros países, que foi a Primeira Guerra Mundial, a guerra imperialista, capitalista e nacionalista, assim como a segunda é a continuação da primeira. O Benito Mussolini percebeu isso e deu o golpe. A marcha sobre Roma, as camisas negras, a concentração de poder na mão deles, a supressão dos sindicatos. Não tinha liberalismo, não tinha capitalismo propriamente disso. Você tinha um monopólio de algumas empresas que se uniram ao Estado, que tinham um conluio com o Estado, e o proletariado trabalhando. Então você tinha propriamente um capitalismo, era um capitalismo de Estado, digamos assim, nós podemos dizer assim. Era o Estado italiano, o Estado alemão, depois o Estado espanhol, que se uniu, procurou unificar as massas em prol de uma ideologia nacionalista, burguesa também, e que procurou aí fazer a revolução não nos moldes socialistas propriamente dito, mas nos moldes nacionalistas. Essa é o X da questão. O Mussolini percebeu que o proletariado pegava em armas para defender o seu país, burguês capitalista, e não a sua classe social, que era proletariado, que era trabalhador. Ele percebeu isso, que na Primeira Guerra aconteceu o contrário do que os comunistas previam, que os proletários pegariam em armas para defender a sua classe social contra os seus patrões opressores. Aconteceu tudo o contrário. Eles pegaram em armas para defender os seus países, junto com os burgueses opressores. Saiu tudo o contrário. Então, o que acontece? O fascismo ele surge dessa crise teórica.
Ele é uma ideologia nacionalista, estatista, portanto ela é capitalista, ela é propriamente capitalista, depende do ponto de vista. Ela é capitalista no sentido de que você tinha algumas grandes empresas que se aliavam ao governo fascista e repressor e totalitário, e todos, e o proletariado vivia nessa relação aí, de apenas trabalhar em troca de um salário. Mas assim, você não tinha liberalismo, que é uma ideia fundamental para o capitalismo, né? Então nós podemos dizer um capitalismo de Estado ou um socialismo de mercado, quem sabe. Então fica essa dúvida aí no ar. Mas ó, fascismo, regime totalitário, Itália, camisas negras, marcha sobre Roma, nada contra o Estado, ninguém fora do Estado, tudo pelo Estado, forte apelo nacionalista. 1922, vai completar 100 anos agora, dia 28 de outubro, nasceu de uma crise teórica do comunismo, né? Quando os proletários não se uniram para matar para fazer guerra contra os seus patrões capitalistas, burgueses e opressores, mas se uniram contra os proletários, se uniram junto com os capitalistas burgueses contra o proletariado de outros países. Isso aí as linhas mestras do fascismo, regime violento, autoritário, perseguiu sindicatos, perseguiu dissidentes, perseguiu quem pensava diferente. Ele pegou aquele filão da ideia de fraternidade, de cultura nacional, folclore nacional, símbolos nacionais, já que era uma ideologia nacionalista. O fascismo e o nazismo não são bem ideologias, assim como o comunismo. Eles se utilizam de ideologias, mas eles não são propriamente uma ideologia. Eles se utilizam de ideologias para quê? Para montar o seu sistema de poder. No fascismo a conotação racial não foi tão forte quanto no nazismo. O que mais? Fica a dúvida, era de esquerda, era de direita, depende, é muito difícil responder isso. Por quê? Aquilo que eu já citei. Para ele ser capitalista no sentido burguês, propriamente dito, de uma sociedade, de um sistema propriamente capitalista, ele tinha que ter liberalismo, e ele não tinha, ele tinha uma forte estatização, nada contra o Estado, ninguém fora do Estado, tudo pelo Estado. Ele era antiliberal, antidemocrático e coletivista. Nesse sentido, ele não é de direita capitalista. Em contrapartida, ele era monopólios e oligopólios de grandes empresas capitalistas que financiaram inclusive o nazismo e que ganharam dinheiro com o nazismo e que usavam aí a relação de exploração aí contra o proletariado, suprimindo aí os sindicatos, aí as reivindicações, a democracia e tal. Beleza, pessoal? Vale a pena estudar os feixes, os feixes. Então, os feixes ficavam unidos pelo laço que era o Estado. O Estado feixe, quem que é a massa, o povo, o proletariado, a ralé, e aqueles que os prendem, né? É o Estado, quem comanda esse Estado, que seriam os fascistas, né? No caso ali, o Benito Mussolini, os camisas negras. Valeu!